Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 23 do canto 3, Srimad Bhagavatam, intitulado Lamentação de Devahuti. Então vamos ao verso 1. Maitreya continuou. Após a partida de seus pais, a casta mulher Devahuti, que podia entender os desejos de seu esposo, serviu-o constantemente com grande amor, assim como Bhavani, a esposa do senhor Shiva, serve seu esposo. Ó Vidura, Devahuti servia seu esposo com intimidade e grande respeito, com controle dos sentidos, com amor e com palavras doces. Trabalhando sensata e diligentemente, ela agradava seu poderosíssimo esposo, abandonando toda a luxúria, orgulho, inveja, cobiça, atividades pecaminosas e vaidade. A filha de Manu, que era plenamente devotada a seu esposo, considerava-o maior ainda que a providência. Assim ela esperava grandes bênçãos dele. Tendo-o servido por longo tempo, ela ficou fraca e emaciada devido às suas observâncias religiosas. Kardama, o principal dos sábios celestiais, encheu-se de compaixão e com grande amor falou-lhe com voz abafada. Kardama Muni disse: Ó respeitosa filha de Swayambhuva Manu, hoje estou muitíssimo satisfeito contigo por tua grande devoção e excelentíssimo serviço amoroso. Uma vez que o corpo é tão querido pelos seres vivos corporificados, surpreende-me que tenhas negligenciado teu próprio corpo para usá-lo em meu benefício. Kardama Muni continuou: Eu obtive as bênçãos do Senhor ao desempenhar minha própria vida religiosa de austeridade, meditação e consciência de Krishna. Embora ainda não tenhas experimentado essas conquistas, que são livres do medo e lamentação, hei de oferecê-las todas a ti, porque estás ocupada em meu serviço. Agora contemplas, estou te dando visão transcendental para que vejas quão maravilhosas elas são. Kardama Muni prosseguiu: Qual o valor de outros gozos além da graça do Senhor? Todas as conquistas materiais estão sujeitas a ser aniquiladas por um simples movimento das sobrancelhas do Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Devido a teus princípios de devoção a teu esposo, alcançaste e podes desfrutar de dádivas transcendentais que só muito raramente podem ser obtidas por pessoas orgulhosas de sua aristocracia e posses materiais. Ao ouvir as palavras de seu esposo, que transbordavam em conhecimento de toda a espécie de ciência transcendental, a inocente Devahuti ficou muito satisfeita. Com o rosto sorridente brilhando com um olhar levemente tímido,
Ela falou com voz abafada por causa da sua grande humildade e amor. Sri Devahuti disse: meu querido esposo, ó melhor entre os brahmanas, sei que alcançaste a perfeição e és o Senhor de todos os poderes místicos infalíveis, porque estás sob a proteção de Yogamaya, a natureza transcendental. Porém, certa vez, prometeste dar-me um filho através da união de nossos corpos, já que os filhos são uma grande qualidade para uma mulher casta que tem um esposo glorioso. Devahuti continuou: meu querido Senhor, sinto-me tomada por excitada emoção por ti. Portanto, por favor, faze os arranjos que devem ser feitos segundo as Escrituras, para que meu corpo magro, emaciado pela paixão insatisfeita, possa tornar-se adequado para ti. Também, meu Senhor, por favor, providencia uma casa apropriada para este objetivo. Maitreya prosseguiu: ó Vidura, procurando agradar sua amada esposa, o sábio Kardama exercitou o seu poder iógico e produziu instantaneamente uma mansão aérea que podia viajar de acordo com sua vontade. A mansão tinha estrutura maravilhosa, ornada com toda a espécie de joias, adornada com pilares de pedras preciosas e capaz de produzir qualquer coisa que se desejasse. Estava equipada com todas as espécies de móveis e riquezas que tendiam a aumentar com o transcurso do tempo. O castelo estava plenamente equipado com toda a parafernália necessária e era agradável em todas as estações. Trazia decorações em todo o seu redor de bandeiras, festões e trabalhos artísticos de cores variadas. Além disso, embelezavam-no ramalhetes de flores encantadoras que atraíam abelhas docemente zumbidoras e mais tapeçarias de linho, seda e vários outros tecidos. O palácio parecia encantador, com camas, poltronas, abanos e assentos, todos separadamente dispostos em 7 andares. Gravações artísticas realçavam-lhe a beleza em várias partes pelas paredes. O piso era de esmeralda, com dosséis de coral. O palácio era belíssimo, com suas soleiras de coral na entrada e suas portas enfeitadas de diamantes. Pináculos de ouro coroavam-lhe as cúpulas de safira. Com os mais escolhidos rubis incrustados em suas paredes de diamante, parecia que ele tinha olhos. Era mobiliado com maravilhosos canapés e valiosíssimos portões de ouro. Em várias partes do palácio havia multidões de cisnes e pombos vivos, bem como cisnes e pombos artificiais tão semelhantes aos reais que os cisnes verdadeiros tentavam pular sobre eles, pensando que fossem vivos como eles. Assim o palácio vibrava com os sons dessas aves. O castelo tinha parques de recreio, salas de estar, dormitórios e pátios internos e externos, projetados com vistas ao conforto. Tudo isso causava espanto ao próprio sábio. Ao ver Devahuti olhando para o gigantesco e opulento palácio com expressão de descontentamento, Kardama Muni pôde entender seus sentimentos, pois ele podia entrar no coração de qualquer pessoa. Assim, ele dirigiu-se pessoalmente à sua esposa da seguinte maneira: minha querida Devahuti, tu pareces muito temerosa. Primeiro, banha-te no lago Bindu Sarovara, criado pelo próprio Senhor Vishnu
que pode satisfazer todos os desejos de um ser humano e em seguida monta neste aeroplano. A Devahuti, de olhos de lótus, aceitou a ordem de seu esposo. Por causa de sua roupa suja e dos cachos de cabelo desgrenhado em sua cabeça, ela não parecia muito atrativa. Seu corpo recobria-se de uma espessa camada de sujeira e seus seios estavam descoloridos. Entretanto, ela mergulhou no lago, que continha as águas sagradas do Sarasvati. Numa casa dentro do lago, ela viu mocinhas, todas na flor da juventude e fragrantes como lótus. Ao vê-la, as donzelas levantaram-se subitamente e disseram-lhe com mãos postas: "Nós somos tuas criadas. Dize-nos o que podemos fazer por ti." As moças, sendo muito respeitosas com Devahuti, levaram-na adiante e, após banhá-la com óleos e cremes valiosos, deram-lhe novas roupas finas e imaculadas para cobrir seu corpo. Depois, elas a decoraram com joias muito excelentes e valiosas, que brilhavam esplendidamente. Depois ofereceram-lhe alimento que continha todas as boas qualidades e uma doce e inebriante bebida chamada achavam. Então ela contemplou seu próprio reflexo no espelho. Seu corpo livrara-se completamente de toda a sujeira e uma guirlanda a adornava. Vestida com mantos bem limpos e enfeitada com auspiciosas marcas de tílaca, as criadas a serviam com muito respeito. Todo o seu corpo, incluindo a cabeça, foi inteiramente banhado e ela ficou toda enfeitada com adornos. Usava um colar especial com um medalhão e trazia pulseiras nos punhos e sininhos tilintantes de ouro nos tornozelos. Em volta dos quadris, ela usava um cinturão de ouro incrustado com inúmeras joias e foi ainda enfeitada com um precioso colar de pérolas e substâncias auspiciosas. Seu semblante brilhava com belos dentes e encantadoras sobrancelhas. Seus olhos, realçados por amorosos cantos umedecidos, derrotavam a beleza dos botões de lótus. Seu rosto estava cercado por negras tranças onduladas. Tão logo pensou em seu grande esposo, o melhor dos sábios, Kardama Muni, que lhe era muito querido, ela, junto com todas as criadas, apareceu imediatamente onde ele estava. Ela espantou-se ao ver-se cercada por 1000 criados na presença de seu esposo e ao testemunhar seu poder iógico. O sábio pôde ver que Devahuti tomara um banho de limpeza completa e brilhava como se já não fosse sua antiga esposa. Ela recuperara sua própria beleza original como a filha de um príncipe. Vestida com excelentes mantos, seus seios atraentes devidamente cingidos, ela era assistida por 1000 garotas Gandharvas. Ó destruidor do inimigo, a paixão de Kardama por ela aumentou, e ele a colocou na mansão aérea. Embora aparentemente apegado à sua amada consorte, enquanto essa era servida pelas garotas Gandharvas, o sábio não perdeu sua glória, que era o domínio de si mesmo. Na mansão aérea, Kardama Muni com sua consorte reluziam tão encantadoramente como a lua em meio às estrelas no céu, o que faz com que fileiras de lírios abram-se nos lagos à noite. Naquela mansão aérea, ele viajou para os vales aprazíveis do Monte Meru,
que se tornavam mais belos pelas frescas, suaves e fragrantes brisas que estimulavam a paixão. Nesses vales, Kuvera, o tesoureiro dos deuses, cercado por belas mulheres e louvado pelos Siddhas, geralmente desfruta de prazeres. Kardama Muni também, cercado pelas lindas donzelas e sua esposa, foi até lá e desfrutou por muitos e muitos anos. Satisfeito por sua esposa, ele desfrutou naquela mansão aérea, não somente no Monte Meru, mas também em diferentes jardins conhecidos como Vajrambaka, Surasana, Nandana, Pushpabhadraka e Chaitraratya, e às margens do lago Manasa Sarovara. Ele viajou dessa maneira por vários planetas, assim como o ar sopra descontrolado em todas as direções, atravessando o ar naquela grande e esplêndida mansão aérea que podia voar de acordo com sua vontade. Ele ultrapassou inclusive os semideuses. O que é difícil de se alcançar para homens determinados que se refugiaram aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Seus pés são a fonte de rios sagrados como o Ganges, que eliminam os perigos da vida mundana. Após mostrar à sua esposa o globo do universo e seus diferentes arranjos, cheios de muitas maravilhas, o grande yogi Kardama Muni regressou a seu próprio eremitério. Após voltar a seu eremitério, ele se dividiu em 9 personalidades simplesmente para dar prazer a Devahuti, a filha de Manu, que estava ávida por vida sexual. Dessa maneira, ele desfrutou com ela por muitos e muitos anos, que se passaram como se fossem um instante. Naquela mansão aérea, na companhia de seu belo esposo, situado sobre uma excelente cama que aumentava os desejos sexuais, Devahuti não podia perceber que muito tempo havia passado. Enquanto o casal, que ansiava avidamente pelo prazer sexual, divertia-se desse modo devido aos poderes místicos, 100 outonos se passaram como se fossem um breve período de tempo. O poderoso Kardama Muni podia entrar no coração de todos e conceder qualquer coisa que alguém desejasse. Conhecendo a alma espiritual, ele tratava sua esposa como metade de seu corpo. Dividindo-se em 9 formas, ele fecundou Devahuti com 9 ejaculações de sêmen. Logo depois, no mesmo dia, Devahuti deu à luz 9 meninas, todas encantadoras em todas as partes de seus corpos e perfumadas com a essência da flor de lótus vermelha. Ao ver seu esposo prestes a deixar o lar, ela sorriu externamente, mas no fundo do coração estava agitada e aflita. Ela pôs-se de pé, riscando o piso com o pé, que radiava com o brilho de suas unhas semelhantes a joias. Com a cabeça baixa, ela falou com vagarosa, porém encantadora tonalidade, reprimindo as lágrimas. Sri Devahuti disse: Meu Senhor, tu cumpriste todas as promessas que me fizeste, mas como sou tua alma rendida, também deves dar-me o destemor. Meu querido Brahmana, quanto a tuas filhas, elas encontrarão seus próprios esposos adequados e irão embora para seus respectivos lares. Mas quem haverá de me consolar depois que partires como sannyasi? Até agora, simplesmente desperdiçamos grande parte de nosso tempo com gozo dos sentidos,
negligenciando o cultivo de conhecimento do Senhor Supremo. Desconhecendo tua situação transcendental, eu te amei enquanto permanecia apegada aos objetos dos sentidos. Não obstante, faze com que a afinidade que desenvolvi por ti livre-me de todo o temor. A associação que visa o gozo dos sentidos é de certo o caminho do cativeiro, porém a mesma espécie de associação estabelecida com uma pessoa santa leva ao caminho da liberação, mesmo se realizada sem conhecimento. Qualquer pessoa cujo trabalho não se destine a elevá-la à vida religiosa, qualquer pessoa cujas funções ritualísticas religiosas não a elevem à renúncia, e qualquer pessoa situada em renúncia que não a conduza ao serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, deve ser considerada morta, mesmo que esteja respirando. Meu Senhor, é certo que tenho sido solidamente enganada pela insuperável energia ilusória da Suprema Personalidade de Deus, pois, apesar de ter obtido tua associação, que proporciona liberação do cativeiro material, não busquei tal liberação. E aqui terminamos o capítulo 23. Então aqui a gente vê no início desse capítulo, né, que Devahuti, que tinha sido dada, né, era uma princesa dada por Swayambhuva Manu, o seu pai, e Shatarupa, sua mãe, né, dada como a esposa de Kardama Muni. Ela vivia, né, no eremitério desse sábio, servindo, né, de uma forma assim, muito humilde. Né? A gente tem que entender que ela era uma princesa, vivia em confortos, né, imensos, né? Imagina. E por esse serviço, né, o sábio um dia vendo assim, toda emaciada, né, esse nome que fala, toda magra, né, como um cadáver mesmo, aquela pessoa que estava servindo, comendo pouco, vivendo na dureza, assim, ele sentiu compaixão por ela. E então ele, através do poder místico dele, ele deu o conhecimento para ela. Né? Então, esse é um fato, assim, às vezes quando a pessoa serve um mestre do tamanho de Kardama Muni, em total submissão, quando o mestre acha que chega o tempo necessário, quando ele vê o esforço da pessoa, ele passa, né, a sua energia para o discípulo, né, ou no caso aqui para a esposa dele. E assim ela recebeu o entendimento interno da consciência divina, ficou satisfeita. E logo depois ela, em sua humildade, se aproximou dele e falou que era desejo dela ter, né, uma família, um filho, né, conforme ela tinha sido levada pelo pai dela lá para se associar com Kardama Muni. Porém, Kardama Muni era um sábio, assim, um místico, assim, da maior relevância em todo o universo, né? Imagina. E aí ele sentiu compaixão dela mais ainda e entendeu, né? Porque ele mesmo também tinha desejado uma esposa perfeita, né? Para gerar esse filho Kapiladeva, que era a suprema personalidade de Deus, né? Como o Senhor Vishnu se manifestou para ele. Ele sabia que ia ter esse filho. E também 9 filhas maravilhosas que iam se associar com outros sábios e iam povoar o universo. Então nós estamos falando aqui bem no começo, né, do universo. E daí, ele vendo, né, a condição de Devahuti, ele manifestou o poder místico dele. Então ele criou uma mansão aérea, né, o aeroplano, seja lá como a gente queira interpretar, uma manifestação energética de tal opulência que são descritas nesses versos aqui, que nós ficamos impressionados, mas como tudo incrustado de diamante, de ouro, e ali dentro tudo se renovava o tempo todo. Então, né?
Então, de modo que até Kardama Muni ficou impressionado quando ele aplicou o poder místico dele para criar essa mansão onde ele iria desfrutar com o Devahuti para ter, né, os seus filhos. E aí é dito que quando Krishna está satisfeito no coração do devoto, né, ele manifesta assim, a opulência infinita assim, para qualquer devoto seu. Então, na verdade, nem o próprio devoto entende como Krishna satisfaz assim, alegremente o desejo de um devoto. Por isso que tem um verso aqui que fala que o próprio Kardama ficou atônito, né? Como assim? E esse castelo, né, com vários jardins, tudo com flores, assim, se manifestou instantaneamente, porque o poder de Deus é assim, Krishna ele manifesta esse universo, ele dissolve esse universo, e dentro desse universo ele manifestou essa mansão. Entende? Então, para Deus isso aí não é nada, né? Mas é um poder místico, é para mostrar para a gente que quando você está situado, totalmente rendido a Deus no coração, o mínimo desejo que você tem é tão poderoso que se transforma ou se materializa imediatamente naquilo que você pensou. Então, Kardama Muni, na hora que ele pensou em satisfazer a Devahuti, apareceu algo assim infinitamente superior ao que ele poderia conceber dentro de seus poderes místicos. Então, isso é para lembrar também que é Krishna dentro do nosso coração, que é a fonte do principal dos poderes místicos, né? Ele que cria tudo. E aí Devahuti ficou encantada, mas ela olhou assim para ele, porque como é que ela é uma princesa, e como é que ela ia entrar naquele castelo, ela estava toda suja, né? Toda sem graça, sem atrativo para o seu marido, que iria começar essa jornada, vamos dizer, sexual, para produzir suas filhas. E aí Kardama Muni entendeu, né? Porque também tem esse poder, né? Um yogi, ele pode entrar no coração das pessoas. E ele sabe exatamente o que você está sentindo. Além do que, ele também pode ver toda a sua aura, ele sabe exatamente a sua história do passado, de tudo que você vai ser. Esse é o poder de um yogi místico, né? Ele tem uma consciência quase onipresente por causa de que ele está totalmente conectado com Krishna em seu coração. E aí ele pediu para Devahuti, naturalmente, ir tomar um banho ali no lago, né, Bindu Sarovara. E quando ela entrou, assim também o poder místico, né, de Deus se manifestou, e haviam 1000 criadas, Gandharvas, né, seres celestiais, que a deixaram ela completamente linda, maravilhosa para o seu esposo Kardama. E assim, quando ela apareceu diante dele, ela estimulou, né, os desejos da carne de Kardama Muni, que apesar de fazer as atividades sexuais nesses versos, como ele era um sábio totalmente realizado, ele jamais perdeu o domínio de sua consciência. Entendeu? Então ele estava sempre absorto nos pés de lótus de Vishnu, né, de Krishna, mesmo durante todo o intercurso sexual, naquela mansão, onde ele viajou para vários lugares, né, nos lugares mais belos do universo, superando assim até o poder dos aeroplanos dos semideuses de viajar para cá e para lá no universo. Então esse é o poder que Deus dá ao seu devoto, dá mais um sábio da categoria de Kardama Muni, que era, né, algo assim que nem podemos conceber. E aqui também se diz que Kardama Muni ele se expandiu em 9 formas para satisfazer Devahuti, porque é dito que a mulher é 9 vezes mais sexual que o homem, né? Quando ela quer gerar filhos, assim, ela tem essa potência muito maior. Então isso aqui é uma curiosidade desses versos, e aí ele expandiu-se em 9 formas, e aí gerou essas 9 filhas. Então tudo isso é muito místico, né, para a gente entender. E aí esses filhos já nasceram já no outro dia, então nem esperou nada, né? Enquanto lá a mãe do Hiranyaksha esperou 100 anos, porque ela não queria botar o filho no mundo, né? Assim, Kardama Muni produziu tudo, né, em um dia, porque é tudo poder místico, entende? Nós estamos falando aqui de, né, regiões superiores de consciência, onde você pensa e as coisas acontecem.
E daí ela gerou esses 9 filhos, e quando ele fez, né, desfrutou por tanto tempo com ela, que tudo pareceu um momento somente, né? Ele simplesmente se retirou, né? Depois que gerou as filhas, ele se retirou para o seu eremitério, onde ele ia continuar a meditação dele, porque a energia dele era totalmente espiritual. E aí Devahuti, aqui esse capítulo se chama A Lamentação de Devahuti exatamente por isso, porque ela pediu para Kardama Muni para lhe dar um filho, né? Porque a mulher, quando o marido se afasta para terminar o seu progresso espiritual, para voltar para o mundo espiritual, ele deixa um filho para cuidar da esposa. Então o filho passa a fazer o papel do marido, né? Então é o pai inicialmente, depois o esposo, depois o filho. Então o filho que faz esse papel, ela pediu um filho, e aí que vai nascer o seu Vishnu como o Kapila Deva. E ela se lamentou também que, por ela viver junto com o sábio Kardama, né, por tantos anos, ela não fez o principal, porque ele era um sábio que podia dar todo o conhecimento espiritual, ele podia dar toda a energia de autorrealização para ela, mas ela estava pensando mais em constituir família. Então ela se lamentou, né? Poxa, eu vivi tantos anos com você, mas a minha intenção era só ter filhos, né? Então por isso que eu estava servindo, mas eu não me aproximei de você para receber a dádiva da misericórdia divina, porque uma pessoa muito espiritualizada pode dar essa misericórdia plenamente para a pessoa que se aproxima dela. Quando você é um devoto puro, você tem esse poder, né, de ascensionar a energia daquele que aproxima de você pela sua própria energia. Então a misericórdia de Krishna atua através da misericórdia de um mestre espiritual, de um devoto puro, de uma alma que está muito avançada espiritualmente. Por isso ela está falando aqui, que a Devahuti fala que ela foi assim, solidamente enganada por essa insuperável energia ilusória, né, de Deus, porque ela estava ali do lado do ser com tamanha espiritualidade, mas ela realmente não se associou, né? Então a energia ilusória enganou-a, né? Então muitas vezes estamos perto de seres espirituais avançados, mas o nosso coração não está encaixado na autorrealização espiritual, entende? Então, o mais importante quando você está com alguém avançado é você, né, participar da presença dessa pessoa. Então ela fala, né, que eu fui enganada, porque apesar de ter obtido a tua associação, que proporciona liberação do cativeiro material, eu não busquei tal liberação. E no verso passado ele fala assim, né, que a pessoa, né, cujo trabalho não se destina a se elevar à vida religiosa, e nessa vida religiosa não há elevação, há renúncia, né, ao desapego da ilusão, e qualquer pessoa situada nessa situação de desapego que não vá para o serviço devocional é uma pessoa considerada morta, mesmo que esteja respirando. Essa é a meta do ser humano, né? Ele tem que chegar a esse ponto de estar rendido à Suprema Personalidade de Deus, Senhor Vishnu, Senhor Krishna, e ocupado nesse serviço atingir a meta da forma de vida humana, porque na vida humana estamos aqui simplesmente para recuperar, né, ou despertar o nosso amor por Deus. E assim, em consciência plena, voltar para o mundo espiritual. Então essa é a oportunidade incrível de liberação. Então temos que meditar, né? Temos que meditar nisso, né? Ou nos aprofundar nesse entendimento, né? Estar, né, associado com pessoas mais elevadas para aprender continuamente a como sair desse mundo material, seguindo, né, os deveres e as práticas religiosas adequadas, onde a nossa energia se sutiliza, onde a nossa mente se purifica, e assim atingimos o padrão de consciência necessário para voltar para o mundo espiritual. Então essas são as lições desse maravilhoso capítulo, né, 23. Ok?
Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai, o Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol!